Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia. Voltando aqui para continuar a leitura da palavra de Deus. Vamos lá? Hoje lendo Deuteronômio capítulo 16. Se você está com sua Bíblia aí ao seu alcance, já abra em Deuteronômio 16 para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz-nos assim: observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Deus instituiu o mês de Abibe no calendário judaico ou no calendário hebreu inicialmente, para ser o mês em que o ano começaria. O primeiro mês do ano era o mês de Abibe. E a primeira celebração do ano era a celebração da Páscoa do Senhor, que relembrava aos israelitas a libertação do povo da escravidão do Egito, né? A intervenção de Deus a favor do seu povo. Moisés está recordando isso aqui para a nova geração dos filhos de Israel, na fronteira da terra prometida, no lado do nascente do sol, na beira do rio Jordão. Verso 2: ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor o seu Deus um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. No templo de Jerusalém era onde deveria se celebrar a Páscoa, anteriormente, antes da construção do templo, onde o tabernáculo estivesse montado. E é interessante que esse lugar onde o povo cultuava a Deus, fosse em Jerusalém, no templo de Salomão, fosse na tenda onde ela foi montada, Deus chama de o lugar onde Deus escolheu para a habitação do seu nome. Já falei isso aqui. Deus se revelou ao povo de Israel de muitas maneiras, mas a principal maneira de revelação de Deus para o seu povo era por meio do seu nome. Quando Moisés perguntou a Deus lá no pé do Monte Sinai, quando ele estava lá cuidando dos rebanhos de Jetro, e Deus chamou para ir ao Egito libertar o seu povo, e aí Moisés, até como uma desculpa, disse: Senhor, e quando eu chegar lá e eu disser que o Deus dos antepassados me mandou ir lá para libertá-los, eles vão dizer: e como é o nome desse Deus? O que eu digo? Aí o Senhor disse: você dirá: eu sou, me enviou a vocês. Yod-He-Vav-He é o nome sagrado de Yahvé. E depois ele disse para Moisés, ele disse: eu me revelei como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, para os antepassados de vocês, mas para vocês eu vou me revelar pelo meu nome, Yahvé, eu sou. E agora o templo e o tabernáculo ficaram conhecidos como lugar da habitação do nome de Deus, porque lá no Velho Testamento a principal maneira de revelação de Deus era por meio do seu nome. Verso 3: não o comam com pão fermentado. O animal sacrificado na Páscoa não deveria ser comido com pão fermentado, era pão sem fermento. Mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição. Chamado de pão da aflição porque eles estavam sendo libertados, era uma noite em que Deus ia passar matando os primogênitos de cada casa. E havia uma grande aflição no Egito e eles aflitos se preparando para viajar, sair do Egito. Pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Então, era uma recordação da libertação da escravidão no Egito. Verso 4: durante 7 dias não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Fermento não poderia ser oferecido em sacrifício ao Senhor na semana dos pães sem fermento, que sucedia a Páscoa. Não poderia haver fermento. O fermento na Bíblia representa a corrupção. Jesus alertou os seus apóstolos para que tomassem cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, a doutrina falsa, a corrupção dos fariseus.
E ele continua dizendo: tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã do dia seguinte. Inclusive, se um animal fosse grande demais para uma só família, aquela família deveria chamar uma família vizinha, parentes, para comer aquele animal, para que ele fosse comido, o animal da Páscoa, fosse comido todo. Verso 5. O que não fosse comido seria queimado. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das suas cidades, das cidades que o Senhor, o seu Deus, dera a vocês. Quando o povo se estabelecesse na terra, a Páscoa deveria ser celebrada no templo. Sacrifiquem-na apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Era no 14º dia do mês de Abibe. Versículo 7. Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E pela manhã cada um de vocês voltará para a sua tenda. Durante 6 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma assembleia em honra ao Senhor, o seu Deus. Não façam trabalho algum. Então, 2 festas ligadas. Era a Páscoa e, na sequência, 7 dias comendo pães sem fermento, chamada de festa dos pães ázimos, né? Versículo 9. Contem 7 semanas a partir... Desculpem. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Agora a chamada festa das semanas. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor. Olha aí, verso 10. O seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Havia a festa das primícias, que sucedia à festa dos pães asmos. E aí, depois de 7 semanas em que acontecia, aliás, a festa das primícias era quando começava a colheita. Então, da primeira colheita trazia uma porção em oferta ao Senhor. E no final das 7 semanas, quando terminava a colheita, trazia uma nova oferta, era chamada Pentecostes, ou festa das semanas. Uma nova oferta agora da conclusão da colheita para Deus. Versículo 11. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com seus filhos e suas filhas, seus servos e suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Então a celebração deveria ser uma celebração envolvendo todo mundo, os mais favorecidos, cuidando, repartindo, compartilhando com os menos favorecidos no culto ao Senhor. No caso aqui, está falando da festa das semanas, do final da colheita. E aí ele diz, verso 12, lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos. Moisés está insistindo em recordar os decretos de Deus já dados ao povo 40 anos atrás, lá no pé do Monte Sinai. Ele está recordando para a nova geração com ênfase na obediência. Verso 13. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do tanque de prensar uvas. Então, a festa das cabanas, também conhecida como festa dos tabernáculos, durava uma semana. Alegrem-se nessa festa com os seus filhos e suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita, em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. Promessa de bênção, mediante a obediência, condicionada à obediência. Verso 16. 3 vezes por ano todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Essas 3 festas eram ligadas a outras festas. A festa, ele diz aqui, a festa dos pães sem fermento era ligada à Páscoa e a festa das primícias. 3 numa só. Depois tinha a festa das colheitas, das semanas,
que também era chamado de Pentecostes, 9 semanas, e o final da colheita. E depois havia a festa, que eles dizem aqui, a festa das cabanas, né? E na festa das cabanas, eles primeiro tinham a festa das trombetas, havia o toque das trombetas anunciando já a festa das cabanas, não, exatamente, eu ia confundindo aqui as coisas. E eles tocavam as trombetas anunciando a festa das cabanas. Havia a festa das cabanas e também a festa o dia da expiação. Então eram 3 festas numa só, lá no começo 3 festas numa só e uma festa no meio aqui, que era das semanas, das colheitas. Ele diz: nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Não se apresente diante do Senhor de mãos vazias, porque essas celebrações envolviam sacrifícios de animais e a oferta de cereais e outras coisas. Verso 17: cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E essas dádivas eram para o banquete e também para compartilhar com os necessitados e também parte para o sustento dos levitas. Verso 18: nomeiem juízes e oficiais para cada uma das suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para que eles julguem o povo com justiça. Deus ordenando que se constituíssem juízes para aplicar a justiça nas causas do povo de Israel. Posteriormente ficou designado que os levitas seriam esses juízes. Não pervertam a justiça nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Isso aqui é uma exortação para os juízes. Sigam única e exclusivamente a justiça para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. A prática da justiça torna um povo forte, é agradável a Deus e tem bênção de Deus. Coitado do Brasil. E para terminar, verso 21, não ergam nenhum poste sagrado além do altar que construírem em honra ao Senhor, o seu Deus. Só o altar e o templo de Jerusalém era o lugar de culto. Então não era para levantar postes, outras coisas para adorar a Deus fora do que Deus havia ordenado. E não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isto é detestável para o Senhor, o seu Deus. Detestável para o nosso Deus. E aí, para nós cristãos, como isso se aplica para nós cristãos? Jesus disse: onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E Jesus também ensinou, falando para a mulher samaritana, ficou escrito para nós, que nem em Jerusalém, nem naquele monte lá em Samaria era o lugar em que se devia adorar a Deus, mas Deus procurava adoradores que o adorassem em espírito e em verdade, independente do local. Então a aplicação desses princípios para nós é esse, de Jesus e do Novo Testamento para nós, porque aquelas regras ali são sombras ou figuras da realidade que é Cristo. A vida de Israel, as promessas a Israel se cumprem na igreja do Senhor Jesus. Tudo o que aconteceu lá em Israel era figura do que ia se cumprir em Cristo e na igreja. Então a vida eterna, a salvação, o relacionamento com Deus sempre se deu por meio da fé em Cristo. Lá no Velho Testamento, representado por cada animal sacrificado no altar. Para nós não há necessidade de animal sacrificado no altar, porque nós temos a realidade que é Cristo, que já foi sacrificado uma vez por todas naquela cruz em nosso lugar. Glória a Deus por isso. Inclusive, e aí um detalhe aqui para concluir, a primeira festa que ele mencionou lá é a Páscoa. Para nós, Jesus instituiu a ceia do Senhor. A Páscoa recordava aos israelitas a libertação deles da escravidão no Egito. A ceia do Senhor recorda para nós cristãos
a nossa libertação da escravidão do pecado por meio do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Na Páscoa, o israelita passava o sangue do cordeiro nos portais da casa. O sangue para nós cristãos, o sangue de Jesus foi derramado na cruz em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados. E isso é que nos livra da ira de Deus e da condenação eterna. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém, povo de Deus? Se você está gostando desse conteúdo, concorda com as nossas explicações, comenta aí nos comentários desse vídeo. Se discorda também, comenta, sem problema. Deixa a sua pergunta, né? Curiosidade que você tenha, deixa aí nos comentários do vídeo, eu sempre prometo responder a todos. Não saia sem deixar um like nesse vídeo se você gosta desse conteúdo, para ajudar o vídeo a ganhar repercussão, né? Relevância na plataforma e alcançar mais pessoas, tá certo? Deixa um like aí. Se não gosta desse conteúdo, deixa um dislike, tá tudo certo. Reage aí, tá bom? Se gosta, além de deixar o like, lhe convido, se não, verifica se você está inscrito. E se não tiver inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? E aí você vai continuar acompanhando a leitura diária da Palavra de Deus. E se puder compartilhar aí nas suas redes sociais, em grupo de WhatsApp, Facebook, X ou outra rede social que permita compartilhamento de vídeos do YouTube, compartilhe e você estará ajudando essa palavra a alcançar mais pessoas. Tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por todas as incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo acordar com saúde. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa família. Obrigado pelo pão de cada dia suprido nossa mesa. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos compartilhar a palavra, alimentar o nosso espírito, orar uns pelos outros. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, que o Senhor esteja operando a favor daqueles que estão enfermos, preservando a saúde de quem está saudável, mas tocando com o seu toque curador naqueles que estão enfermos, fazendo milagres a favor do seu povo em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes em casa, aqueles que estão doentes no hospital, aqueles que estão em estado grave na UTI, aqueles para os quais a medicina humana não tem recursos mais, não esgotaram-se os recursos, a nossa confiança está no Deus que cura todas as nossas doenças e no sacrifício do seu Filho Jesus em nosso lugar. Por isso intercedemos, faça milagre a favor do seu povo, toca com o seu toque curador. Se o Senhor quer usar os médicos, os medicamentos, as intervenções cirúrgicas para proporcionar saúde ao seu povo, seja feita a sua vontade. Ó Deus maravilhoso, cura os doentes do espírito, da alma e do corpo, em nome de Jesus. Ó Pai maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos. Que cada lar seja um templo de adoração ao Senhor. Que Jesus reine em cada família com amor, alegria, paz. Entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos. Ó Deus maravilhoso, que os pais tenham autoridade, sabedoria para educar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Que cada lar seja um lugar de aconchego, de estabilidade, de segurança, de paz, de crescimento para todos aqueles que ali habitem. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo portas de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado, dando sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem suprido o seu povo, meu Pai, para que vivamos com abundância, liberdade e liberalidade no seu reino. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre cada congregação local, sobre cada pastor, evangelista, missionário. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre aqueles missionários que estão lá em outros países, em lugares onde é proibido pregar o evangelho, em que eles correm risco de vida, de prisão ou de deportação, onde cristãos são perseguidos. Meu Deus, manifesta o seu poder e graça e faz prosperar o seu trabalho, aviva a sua obra no meio dos anos. Que cada pastor, cada líder de igreja tenha
A manifestação da graça do Senhor, renovando a sua fé, a sua esperança, a sua alegria a cada manhã, para que cada líder seja um instrumento para conduzir o seu povo no caminho da santidade. Ó Deus maravilhoso, que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos. Seu sacrifício na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai. E o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo. Unidos no só Espírito, temos livre acesso à sua presença pelo novo e vivo caminho, pelo corpo de Cristo. Louvado seja o seu santo nome. A bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesse dia, por onde quer que nós vá. Que o Senhor nos supra, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos proteja. Nos proteja de gente má, nos proteja de doenças, nos proteja de acidentes, nos proteja de qualquer ataque do inimigo. Ó Deus, para que a bênção do Senhor sobre nós possamos levá-la por onde nós formos e abençoar a vida de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho com o Evangelho do Senhor, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu espero que esta palavra tenha sido abençoadora e esclarecedora para você. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus e um grande abraço a todos os meus irmãos.